Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 8 de outubro de 2015, são 20 horas e 1 minuto, 33 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do referido livro, capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Já estudamos os temas desse capítulo, agora estamos nas instruções dos Espíritos, no item 10, que vai tratar do ódio. Esta instrução foi ditada por Fénelon na cidade de Bordeaux em 1861. E diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Uma instrução cujo título é O Duelo. Foi ditada por um espírito que assinou Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho. Não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus e, se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria.
lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra, pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade no bem. Do bem, desculpa. Uma outra sobre o mesmo tema, sobre o duelo, ditada por Santo Agostinho, na cidade de Paris, em 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face à esquerda a quem nos feriu à direita, do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada, perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trama, porque sempre do fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ela responderá: foi necessário sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens, nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensastes em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que de sangue não vos pediria então ao Cristo por todos os ultrajes que lhes tendes feito? Não somente feristes com os espinhos e a lança, não somente o ergueste num madeiro infamante, mas ainda em meio de sua agonia, por ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes? Que reparações vos pediu ele, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns os outros. E então, ao golpe do ódio, responderei com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso, e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto, e mostrai-a, então, que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza
para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispor-lhes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão. Sobre o mesmo tema, um espírito que intitulou-se, assinou Um Espírito Protetor. Foi na cidade de Bordeaux, em 1861. O duelo, como o que outrora se chamava Juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamarias de insensato a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média? E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar de sucumbir, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo nos deu exemplo, o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Uma outra sobre o mesmo tema, assinado por Francisco Xavier, na cidade de Bordeaux, em 1861. Que pensarão de mim, disseis frequentemente, se me recusar à reparação que me pedem? Ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, o censurarão. Mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção, ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristãos. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, a mãe o seu filho, ou os filhos o pai, e com ele o seu sustento. Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente,
reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que se tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convém o quê? Pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas, além de ser estúpido jogar a vida contra o miserável, capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo, e ser verdadeiro deve ocultar-se no silêncio? Só ficaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que frequentemente, já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Mais uma assinada por Agostinho, na cidade de Bordeaux, em 1861. Que não deve ser o mesmo Santo Agostinho que assinou aquela outra? Não, é sim. Não. Aqui ele assinou Santo Agostinho, no anterior. Agora assinou Agostinho, que deve ser um outro Agostinho que não é santo, né? Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus. Este é 100 vezes mais culpável que o miserável que, levado pela cobiça e, às vezes, pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedir. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente o outro, com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre os insultos e a reparação sempre há tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto dos tempos de barbárie, quando a lei era o direito do mais forte, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Aqui tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: os duelos se tornam cada vez mais raros. Vamos esquecer que ele escreveu esse livro em 1861. Não é isso? Não, desculpe, 1863. Né? Ele está falando daquela época. Eles estavam se tornando raros, mas, no entanto, eles ocorreram. E se ainda não vemos de tempos em tempos dolorosos exemplos
o seu número não pode ser comparado ao de outrora. Um homem não saía de casa antigamente sem prever o encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-se a sua graduação, desde a época em que os cavaleiros só saíam com armaduras de ferro e de lança em punho, até o simples uso da espada, que se tornou mais um ornamento num acessório de uniforme do que arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que, antigamente, os combates pessoais se davam em plena rua, diante da turba, diante das pessoas, né, que se afastava para deixar livre o campo e hoje se ocultam. A morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Antigamente não se lhe dava atenção. O Espiritismo extinguirá esses verdadeiros vestígios da barbárie ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade. Olha, eu li sem parar para explicar, porque as lições a respeito do duelo estão claras, né? Mas o duelo, no início do século de Kardec, no início do século XIX, era uma coisa muito comum e por qualquer coisa acontecia o duelo entre as pessoas. Uma palavra ofensiva, uma resposta mal dada, era considerada uma ofensa pessoal e o outro desafiava o oponente para o duelo. Tem um filme baseado em fatos reais, que eu assisti outro dia, a respeito de duas pessoas que serviram no exército de Napoleão, dois franceses, por coincidência. E um era, na época que começou a rusga entre eles, acho que os dois eram sargento ou primeiro-tenente, uma coisa assim, já eram como é que fala? Não eram mais soldados, né? Já eram... Patenteado? Não é patenteado, eu queria dizer outro nome. Oficial. Já tinha um cargo de oficial. Os dois tinham o mesmo cargo, tinham a mesma patente. Então, eu não sei se o capitão... Bom, um sujeito de um cargo maior manda o primeiro ir até o outro e convocá-lo para uma reunião com o capitão, porque ele bebia demais, ele fazia arruaça e tal, e gostava de duelar. O negócio dele era duelar com as pessoas e matar o outro, porque ele era bom nisso. Ele matava o outro. Aí o sujeito fala, olha, o capitão, fulano de tal, o tenente, sei lá quem, está chamando você para uma reunião que ele quer conversar com você. Ah, você é capacho do cara. Você é capacho dele. Você está puxando o saco dele e tal, e você não vale nada, você não sei o quê, e desafiou ele por causa de... Porque ele estava cumprindo, mas ele falou, eu estou só cumprindo uma ordem, eu não vim aqui não é uma questão pessoal. Eu só estou cumprindo uma ordem do fulano e tal que mandou te chamar. O filme começa mais ou menos... Começa com esse segundo duelando com outro cara e matando outro cara. Aí... acontece tudo isso, ele desafia ele para o duelo. Bom, eles passam a vida inteira duelando. Um não consegue matar o outro. O primeiro que foi chamar ele, que foi cumprir a ordem do oficial, do cara que era acima dele, não queria o duelo, não queria a briga, não queria saber de briga. Isso acontece, se eu não me engano, em 1804, uma coisa assim, quando o Kardec estava aí quase que nascendo aí para o reencarnando. Quando Napoleão estava no auge da carreira dele, né, no auge das conquistas dele e tal, e ele não queria a briga. O primeiro não queria a briga, o segundo só queria saber de duelar. Eles passaram uma vida inteira desse jeito. Eles iam, combatiam nas guerras, né, que Napoleão, das conquistas de Napoleão. Aí quando um sabia que o outro vinha para o lugar que aquele que gostava de duelar sabia que aquele primeiro vinha, ele desafiava o cara. Eles duelaram durante o filme umas 6 ou 7 vezes seguidas. No final, o primeiro que foi chamar ele, que não queria duelar, estava machucado em casa,
Aí ele já é um cara de uns 40 e poucos anos de idade, já Napoleão já tinha perdido a guerra, tal, já não estava mais conquistando nada, já tinha sido exilado lá na ilha e tal, e estava num determinado local, que eu não lembro onde era agora, uma espécie de uma casa muito bonita e tal, e ele conhece uma moça, se apaixona pela moça, e eles acabam casando. Esse cara descobre, ele já não estava mais no exército de Napoleão, porque o exército tinha sido desfeito. Mas o cara que estava mandando na França naquela época, convida o primeiro para fazer parte do exército dele, porque sabia que ele era um bom soldado, disciplinado, e já era oficial e tal, né? Convida ele. O outro fica bravo, porque ele tinha sido recebido o convite, achou que aquilo era uma traição. Saiu, não sei de onde que ele estava, para ir lá desafiar o cara novamente. Olha que coisa absurda, o cara gostava. Eu estou lembrando porque exatamente isso que essas instruções dos espíritos relatam, né? Qualquer bobagem, era comum na época, né? Isso nós já estamos aí em 1850 em bolinha já, 1840 mais ou menos, né? Bom, o cara fala, bom, eu aceito. Aí vem dois de um lado, chama de padrinho, né? Tem dois padrinhos do lado e dois padrinhos do outro. Aí o cara fala assim, bom, fazer o seguinte, nós vamos entrar por esta mata, acho que era pistola, aquelas pistolas de carregar pela boca, aquelas pistolas. Nós vamos entrar pela mata e nós vamos procurar um outro. E cada um tem dois tiros, duas pistolas. Cada pistola dá um tiro. Naquela época não era, que nem hoje dá bastante, né? Um tiro cada um. Então, cada um vai ter dois tiros para matar o outro. Tá bom assim? Tá certo assim? Tá. Então esse que era o brabinho lá que desafiava o cara toda hora, vai por um lugar e esse outro vai por outro. Aí este que é o brabinho, acha o cara, vê o cara primeiro e atira nele, não acerta. Aí pega, vai, dá o segundo tiro, não pega também. Aí ele vai, esse que não queria a briga, vai nele, fala assim, bom, põe o revólver na cabeça dele e fala assim, pelas regras do duelo, eu não vou te matar. E a tua vida me pertence. Regra do duelo. Se você não matasse o cara, a vida do cara pertencia para você. Olha que absurdo. Então, a partir de hoje, você segue o teu caminho, que eu não quero mais saber de você. Você me pertence. Segue o teu caminho. Não quero mais saber de duelo. Ele não queria briga. Mas o cara ficou mais bravo ainda. Só que ele não podia mais brigar com o cara, porque ele tinha errado os dois tiros, né? Ele não podia mais brigar com o cara. Então, olha que ponto chegava ao orgulho, a vaidade, a prepotência, né, que levavam as pessoas ao duelo. Né? Eles chamavam de honra. A lavar a honra com sangue. Né? E Kardec fala bem que, na época que, em 1863, 1860, por aí, o governo baixa uma lei proibindo o duelo. Mas não adianta proibir, né? Quando uma coisa acontece, existe, não adianta proibir. Aí os atos foram se arrefecendo, né? Tanto que em qualquer lugar do mundo hoje é muito raro você ver uma pessoa portar uma arma ostensivamente, né? Mesmo que, ou ostensivamente, ou de maneira escondida, né? É muito, a não ser a polícia e tal, né? Mas é muito incomum, não é comum você ver as pessoas, a grande maioria das pessoas, né? A maioria, né? A grande maioria não existe. A maioria das pessoas. Mas os ânimos, os atos foram se arrefecendo, foram tomando outro rumo. Mas até o tempo de Kardec, os caras saíam armados sim, ou ostensivamente, ou de maneira velada, mas por qualquer coisinha acontecia uma morte, acontecia um duelo, acontecia uma morte por qualquer bobagem. Né? É legal a gente saber disso, porque a gente não acredita, né, que há evolução. Né? A gente vê de uma maneira diferente, porque a gente olha somente para o momento que a gente está vivendo. Não é assim? A gente fala, pô, não evoluiu nada, as pessoas continuam ruins, acontece um monte de morte, acontece um monte de coisa, mas como o Kardec falou, antigamente, no século XVI, XVII, XVIII, uma morte não significava nada. Quando a gente passa pela rua e vê um animal morto, um passarinho e tal, a maioria se condói, né? Fica condoída, fica triste de ver um animal morto.
Naquela época, passava por um cara morto e se o cara não tivesse fedendo, largava ele lá. Estavam nem aí com a morte de ninguém. Olha quanto o mundo evoluiu aí em 200, 300, 400 anos, né? Não parece, mas o mundo evoluiu muito. Hoje, a morte é vista com tristeza, né? Causa comoção nas pessoas, né? Nessa época que Kardec citou, século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, não causava comoção nenhuma. Pelo contrário, duelo era até como briguinha de colégio, né? Os caras ficam incitando um contra o outro, era mais ou menos isso. Era uma diversão, vamos dizer assim, né? Um cara vê um sujeito matar o outro. Né? Olha, imaginem vocês, nós estamos falando do século XVI, ou seja, 16 séculos depois da vinda de Jesus. Você imagina como a coisa era no tempo de Jesus. O grau de ignorância, de brutalidade que havia no tempo de Jesus. Olha com o que Jesus lidou, né? Naquela época eles matavam apedrejando. Apedrejando, de todo jeito. De todo jeito. Uma pessoa morria apedrejada. De todo jeito. A vida não tinha valor. O romano falava que o judeu, o hebreu, valia menos que um asno. Eles davam mais valor para um burrinho, com um asno, do que para o judeu. Tanto que eles batiam o judeu com as costas da mão, para não encostar a mão, para não dar com a palma da mão no rosto, porque eles achavam que o sujeito era indigno. Por isso que Jesus fala para dar outra face. Né? Se você dá um tapa com as costas da mão no rosto de alguém, a hora que você vira outra face, ele é obrigado a dar com a palma da mão. Com a palma da mão. O que tornaria, de certa forma, moralmente, colocariam os dois no mesmo nível. Né? Obrigaria o cara a dar com a palma da mão no rosto da pessoa. Jesus falou isso por medida de reação, né, contra esse jeito do romano tratar o povo judeu, tratar o povo hebreu. Não que é para dar outra face, qualquer coisa, nada disso. Mas para mostrar para o outro, olha, eu não tenho medo de você, né? E eu dou outra face, não tem problema nenhum. Eu me submeto eu estou mostrando para ele, você mostra para ele desse jeito que você é maior que ele, que você está acima dele, moral e intelectualmente. O que a maioria de nós não faz, né? Que você recebe um pisão no dedo, dá dois no outro. Né? A maioria da gente age assim mesmo. Vamos lá, capítulo 13. Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Este capítulo vai tratar dos seguintes temas: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e extropiados. E como instruções dos espíritos, vai tratar da caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos. Não façais as vossas obras, boas obras, diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas na sinagoga. Olha como é que os caras eram. O cara dava uma esmolinha, mandava o cara tocar a trombeta para dizer que ele era bonzinho. Olha, imagina o alcance do orgulho do peão. Né? O orgulho do cara era tão grande que ele só dava a esmola para o outro se mandasse tocar uma trombeta, todo mundo sabia que foi ele que deu. A Juliana, que está lá de São Paulo, a gente esqueci de falar dela, me desculpa, filha. Inclusive, desejou uma boa noite a todos. E ela está fazendo o seguinte comentário. Que interessante essa explicação sobre a orientação de Jesus de dar a outra face. Eu tinha outro entendimento, como Jesus é evoluído. É mesmo, né? E agora muito mais, né? 2000 anos depois está mais evoluído ainda, né? Quem dá essa explicação a respeito de dar a outra face, porque igualaria os dois, o hebreu perante o romano, é o Severino Celestino da Silva, no livro Analisando as Traduções Bíblicas. Esse livro é muito interessante,
porque ele fala exatamente das medidas que Jesus, as medidas revolucionárias que Jesus tomou, né? Jesus era um revolucionário pacífico, e todo revolucionário quer saber de pegar em arma, dar tiro, matar, arrebentar, quebrar, né? Jesus não. Jesus fazia a revolução dele, fez a revolução dele de maneira pacífica, né? Isso que contagiou mais, né? Quando o sujeito vem te ofender e você sorri pacificamente pro cara e pede desculpa pro cara, o cara fica mais bravo ainda, né? E é verdade mesmo. Eu era moleque, fui dar um soco no cara uma vez. Eu saí do lugar que eu estava, fui lá no lugar que ele estava para dar um soco nele. Eu quebro esse cara hoje. Ele estava fazendo umas coisas erradas contra mim. Eu quebro e fui de mão fechada falar com ele. Ele veio, ô, meu amigo e tal, de braço. Mas me desmontou, né? Me desmontou. Eu fui para bater nele. Eu falei, pô, rapaz, você está fazendo isso. Você não está vendo que você está fazendo errado. Não, mas não sei o quê. E tal. Acabou a briga, não teve briga. Acaba, desmonta o outro, né? Porque eu tava com raiva do peão mesmo. Eu fui lá para pegar ele mesmo, para pegar o bicho a unha mesmo. Vamos lá. Como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondido, e teu pai que vê o que fazes em segredo te pagará. Quando ele fala que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, ele está dizendo o seguinte: faça o bem sem ostentar, sem orgulho, sem vaidade, né? Dê sem ostentação, sem ganhar com isso a consideração dos homens, não é? Se você tiver que fazer o bem, não dê, não faça alarde disso, porque isso só leva a uma coisa, ao orgulho, e o orgulho põe o espírito a perder, não é? Imagine você, o cara dar uma esmola e fazer tocar a trombeta no meio da... É brincadeira. Apesar que hoje em dia tem gente que faz isso, mas de maneira diferente, né? Não toca a trombeta, mas vai na televisão com um cheque desse tamanho, já viu? Um cheque desse tamanho, com os números desse tamanho. Isso aqui, fulano está doando para o Teleton, para não sei o quê. Ah, você quer doar? Não precisa fazer aquilo, né? Mas os homens ainda, de certa forma, são os fariseus e os hipócritas do tempo de Jesus. Bom, o que foi lido, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Olha, isto é uma verdade, ela pode ser explicada não como um milagre, mas como a ação do fluido, viu? O magnetizador, ele pode perfeitamente, por uma ação vigorosa, uma ação magnética vigorosa, curar alguém. É isso que Jesus fazia. Não tem milagre nenhum nisso, porque qualquer magnetizador que faça isso de maneira vigorosa pode fazer o mesmo que Jesus fez. Por isso que Jesus falava que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos o que ele fez e muito mais. Né? Ele não se colocava acima da gente. Ele estava em igualdade conosco. Ele queria nos ensinar a ser como ele. Ou melhor do que ele, porque o bom aluno, né? O bom seguidor é aquele que supera o seu mestre. Né? É isso que tem que acontecer. Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Olha o que Jesus recomenda, né? Não fala para ninguém, não precisa contar para ninguém o que eu fiz, né? Mas faz aquilo que a tua religião manda. Vai no templo, mostra para o sacerdote: eu fui curado, eu quero fazer uma oferta a Deus aqui no templo. Cumpre a tua obrigação religiosa, não é?
para que você possa servir de testemunho. Deus é bom, é misericordioso, é magnânimo, né? Ele me curou. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação, agora uma explicação de Kardec. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura. Vejam como Jesus toca sempre na questão da sobrevivência da alma. Esse era o ponto dele. Ele focava muito em cima disso. Aprendam, a vida, ela não acaba com a morte do corpo. Nós não temos que esperar as recompensas na terra. Nós temos que esperar as recompensas depois da morte. É lá que está a verdadeira recompensa. Não é? Ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os telhados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondidos não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não sabe o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar perceber que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo quanto terão. Qual será, então, a recompensa do que faz pesar? Qual será, então, a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado, que ele exige, de qualquer maneira, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Para esse, não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo exprobado é moeda alterada que perdeu o valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio, e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa.
para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades que o melindre, porque todo o choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Eles sabem encontrar as palavras doces e afáveis que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quer dizer, Jesus, numa frase, resumiu um monte de coisa, né? Isso é característica de espírito superior, né? Eles não são prolixos, eles são sintéticos e falam muito com poucas palavras. Os infortúnios ocultos. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito da lição que nós acabamos de ler? Ficou claro para todos? Está claro? Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos de pessoas que jazem num miserável catre sem se queixarem. Pessoas acamadas, né? É disso que ele está falando. Está usando aqui uma palavra rebuscada para falar, mas ele está falando que aos desastres, aos sofrimentos particulares de pessoas que estão acamadas, encerradas numa cama sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto e trajes simples, mas bem cuidados, seguido de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que faz aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E, à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem.
Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesmo. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois a sua posição o exige. Mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Belo exemplo, né? De que a esquerda não saiba o que faz a direita, né? Fazendo isso, eu vou ir por cima, né? O Ayrton, né? A gente ouve falar muito disso mesmo. E provavelmente essa devia ser uma pessoa nobre, né? Ter carruagem e tal. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. Deitar o dinheiro é colocar o dinheiro, né? Gasofilácio era uma espécie de fonte, e ali havia uma crença de que se colocasse dinheiro ali, né? Aquele dinheiro seria usado para beneficiar as pessoas e também traria coisas boas para a pessoa que desse o dinheiro, que colocasse ali o dinheiro. E Jesus continua dizendo, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga, ou seja, colocavam bastante dinheiro. E ali a pessoa ia naquele lugar exatamente com o objetivo de dar para que todo mundo visse. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importavam R$1. Vai ver que lá houve também o plano real, né? Naquela época, que chamava real. E convocando seus discípulos, lhe disse, né? Eles deviam estar por perto, falou, tá vendo? Olha lá. Ela colocou 2 moedas no gasofilácio. Na verdade, vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou de sua mesma indigência, tudo o que tinha e tudo o que restava para o seu sustento. O que os outros davam estava sobrando. O que ela deu era tudo o que ela tinha. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 44, e semelhante em Lucas, versículo 21, versículo 1 a 4. Explicação a respeito do óbolo da viúva. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera da parte de alguns, mas não seria da parte de todos, assim, completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações,
um pouco mais do supérfluo, que ora não tem para dar aos pobres apenas o resto? Esse pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual, no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de heranças inesperadas e assim por diante. Quer dizer dos que esperam encontrar para o secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos. Ele está falando aqui, o que a gente deve pensar daqueles que procuram os espíritos e perguntam para eles onde é que está o tesouro? Porque eles faziam isso naquela época. Em vez de utilizar para se instruir, para melhorar seu entendimento a respeito da vida, não. Iam inquirir os espíritos, você não sabe onde é que você desencarnou, você não sabe onde é que está o tal tesouro, assim, então. Mas vê que pode. Olha onde chega a ganância do cara. É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do Espiritismo. Não conhecem mesmo. A pessoa que faz isso, que vai atrás de... Né, tem gente que vai atrás de arrumar casamento, vai atrás de arrumar um emprego melhor, vai atrás dessas coisas. E menos ainda a missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Se quiserem saber mais a respeito disso, a respeito de como agem os espíritos, está no Livro dos Médiuns, no número 294 e 295. Mas quem vai quem espírito brincalhão? Os caras, espírito deita e rola em cima. Vai lá, ó. Vai lá, cava em tal lugar, essa assim que está lá. Aí o cara passa o dia cavando lá, não faz nada. Eles, os espíritos, no tempo das mesas girantes, antes de Kardec começar a escrever os 5 livros, nos salões, né, onde se faziam reuniões das mesas girantes, se perguntava coisas para os espíritos, né, e as respostas eram dadas ou por reps, né, por batidas, ou colocava-se um abecedário e tal, eles iam apontando letra por letra, até formar uma palavra, as palavras formavam frases, etc. E tinha muita gente que perguntava a respeito da esposa, se estava sendo infiel, a respeito do marido. Falou, não pergunta muito não, que você também deve, não. Tá com dívida no cartório. Falava na frente de todo mundo. Mas olha, pergunta mal feita, não? Se pergunta se o outro está traindo, é porque vai ver que o cara também está, né? Porque o macaco, minha mãe falava que o macaco enrola o rabo, senta em cima e fica apontando o rabo dos outros. Ou seja, olha que rabão grande que o cara tem, mas o dele está escondido. Eles mais desconfiados do que eles fazem. É claro, quem usa cuida, né? Aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal devem consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico. Por isso que dar dinheiro não é caridade. Não é, não. Porque a maioria de nós dá do que está sobrando. Você não dá do que está te faltando. Eu só conheci um cara na minha vida que fazia o contrário. Chamava Norival Mendes Castro. Deve estar desencarnado, eu não sei se já reencarnou. Ele desencarnou bastante tempo atrás, assassinado esse rapaz. Era um doce de pessoa. Era uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. E o Norival, o filho dele era Ney. Ninguém chamava de Norival, nome meio esquisito, né? Chamava ele de Ney. O Ney, se você pedisse 10 reais emprestado para ele, se ele tivesse 5, ele ia emprestar 5 de alguém para te dar os 10. Ele era desse jeito. O único que eu conheci na minha vida.
Raríssimo. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Eu frequentava um centro espírita em São Paulo. Vamos anotar aqui essa lição: convidar os pobres e expropriados. Hoje é dia 8/10/2015, para nós retomarmos no nosso próximo encontro. Então, eu frequentava um centro espírita em São Paulo, chamava-se Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. E na 3 de outubro tinha um senhor que fazia palestras lá de vez em quando, e ele contava a seguinte história. Eu não sei se era o Lar Menino de Deus, era um nome mais ou menos assim, que era uma das grandes casas que fazia... Era um asilo, se não me engano, asilo para pobre, e também cuidava de crianças, órfãos e tudo mais. Órfãos, né? E tudo mais. Em São Paulo, acho que naquela região ali de Mairiporã, um pouquinho antes, mais ou menos por ali. E ele contava a seguinte história. Diz que essa pessoa que começou essa obra, ele se aposentou, né? E com o dinheiro da aposentadoria dele, ele comprou um grande lote de terreno, que era onde foi construída essa instituição. Então, ele comprou o lote de terreno, foi até o centro do lote de terreno, olhou para o céu e falou assim: eu já fiz a minha parte, agora faça a sua. Quer dizer, tornou-se uma das maiores obras de caridade de São Paulo, abrigando órfãos e velhos e tudo mais. Quer dizer, não precisa de dinheiro para fazer o bem, né? Se você se empenhar nisso, certamente, de uma maneira ou de outra, isso vai acontecer. E, na pior das hipóteses, nós podemos dar nosso tempo, né? Nós fazemos aqui na casa, uma vez por mês, uma visita ao asilo. 1 hora, 1 horinha. Entre sair de casa e voltar em casa, 1h30, 1h45, 2 horas, o que é 2 horas num mês, né? Para a gente dar em benefício de quem está no asilo. A gente vai no asilo, o que é que a gente vê? Sofrimento, mágoa, dor, doença, as pessoas reclamando que não recebem uma visita dos parentes, dos amigos, dos filhos. A maior reclamação que a gente ouve é isso. Os velhinhos são lá, são jogados lá, ali é depósito de gente. Na realidade, não é um asilo, é um depósito de gente, porque eles não têm carinho. Então, aquela 1 horinha que a gente fica ali, a gente está fazendo um grande benefício para aquelas pessoas, né? E, na realidade, sabe quem é o maior beneficiado? Somos nós. Saímos de lá bem, saímos contentes, saímos felizes por uma nova semana. Quer dizer, não é uma maneira de se fazer o bem, sem ostentação? É uma maneira. Todos nós podemos fazer, né? Não depende de nada nem de ninguém. E nem depende de dinheiro também, né? Mas tem várias. Como? Maneiras tem muitas. Você pode, por exemplo, você quer uma coisa mais sofrida, não sei se vocês já visitaram alguma vez, algum orfanato? Já visitaram? Visitem. Visitem para que vocês verem o que é sofrimento. Crianças, mas crianças mesmo, 1, 2 aninhos, 3 aninhos de idade, sofrendo, não tem ninguém, às vezes estão ali pedindo um colo, pedindo um carinho, pedindo uma mão amiga. Não tem, porque eles são poucos funcionários para cuidar de um monte de criança, não tem ninguém que dá atenção. Quer dizer, é um trabalho que a gente pode fazer, se pode doar. Nos Estados Unidos,
É muito comum, muitas pessoas fazem isso. Dou 1 hora por semana, ou 2, quanto podem, né? Em algum lugar, ou no hospital, no orfanato, no asilo. Fazem isso, fazem das palavras de Jesus o método para praticarem a caridade, né? A gente pode fazer isso. Não custa nada, viu? E é uma coisa tão sadia, tão boa, faz tão bem para a gente. Eu fiz, acho que, eu não lembro se 10 anos, mais, não sei, não lembro agora. Isso, a gente ou visitava orfanato, ou visitava asilo, ou visitava algum hospital. E, enfim, sempre, todo domingo a gente fazia nosso trabalhinho no Centro Espírita, e depois do trabalho no Centro Espírita, à tarde, depois do almoço, a gente comia esfirra, em uma casa de esfirra na esquina, na Rua Clélia. A gente era comer esfirra e saía fazer alguma visita, alguma coisa, ou na favela, né? A gente tem que ver o que é favela, gente, em São Paulo. A coisa é feia. A coisa... Tem que ver como as pessoas moram de maneira promíscua, tanta promiscuidade, tanta sujeira. Não admira de haver nesses lugares tanta violência. Porque as pessoas não têm autoestima. A gente ia na favela, fazia uma prece pelas pessoas, junto com as pessoas, convidava as pessoas a fazerem uma prece e levava algum alimento, alguma coisa, né? Então, quer dizer, é uma maneira da gente doar, uma maneira da gente doar o nosso tempo. A gente não tem dinheiro, doa o seu tempo, que é uma coisa sua. Aí é uma doação legítima, né? Porque você está doando daquilo que é seu, não daquilo que você tem em excesso, que é o dinheiro, né? Mas você está doando daquilo que é seu. É muito repartindo solidariedade, amor, carinho, né? Eu comentei sexta-feira, aquela velhinha, nós fomos chegando no asilo, e já tinha chegado perto dela uma vez, e a velhinha ela estava meio hostil naquele dia, não sabia por quê, não sabia se era mal de Alzheimer, alguma coisa, né? Quando a pessoa tem Alzheimer, ela hostiliza as pessoas. Então, da segunda vez eu fiquei meio assim, mas ela estava berrando, ela olhava para o lugar e gritava e falava, vem aqui, não sei o que lá, e papapá, e ela estava meio que erguida o corpo da cama, e era braba, né? Aí eu cheguei perto dela, peguei na mão dela, falei, a senhora tem algum problema? Ela falou, estou nervosa, eu estou muito nervosa. Mas a senhora quer fazer uma prece? Ela falou, quero sim, quero. Falei, então vamos fazer. A senhora faz junto comigo? Faço. E rezei o Pai Nosso, a Ave Maria, porque ali é um lugar, uma instituição católica, né? Feita por católicos. Aliás, um lugar muito bem organizado, muito limpo, né? A gente repara que é um lugar que foi construído com amor, né? Para abrigar aquelas pessoas. E fizemos uma prece. Imediato, na hora. Fizemos uma prece juntos, ela foi se acalmando, ela recostou o corpo, encostou no travesseiro. Falei para ela, quando a senhora estiver nervosa, faça uma prece. Da outra vez que nós fomos no asilo, ela estava calma. Quer dizer, o que custa um gesto desse? Para nós é nada, mas o significado para essa pessoa, né? O significado importante, o significado bom. Fui eu que fiz alguma coisa? Não fiz nada, só fui ali, peguei na mão dela, fiz uma prece, como eu faria para um amigo, por mim mesmo, por uma outra pessoa, né? Mas a gente pode ajudar bastante. Perguntas, considerações, alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar a respeito da... Ah, mas com certeza. E com velho? E com velho. E os velhos se apegam com a gente. Em São Paulo, ali pro lado do Jabaquara, tinha um grande asilo ali, na Avenida Santo Amaro. Eu não lembro se era na Avenida Jabaquara ou na Avenida Santo Amaro, porque uma é sequência da outra. Primeiro é Santo Amaro, depois é Jabaquara, se eu não me engano. E o asilo ficava na avenida do lado indo, sentido do bairro, do lado esquerdo. Era um asilo grande, uma frente grande, ampla, uma casa antiga, devia ser uma casa de mais centenária, devia ser. Nós fomos lá uma vez, um domingo, visitar aqueles velhinhos. E eu comecei a conversar com uma senhora alta, esguia, bem vestida, né? E você notava que ela tinha uma certa nobreza, assim, não era uma pessoa comum. Era uma pessoa que você via que ela tinha uma certa origem. Eu não sei, eu não perguntei para ela se ela tinha alguma formação ou não, mas certamente
ela não era uma ignorante. Comecei a conversar com ela, ela começou a contar a história dela. Ela falou para mim assim, ela falou, meu esposo morreu, me deixou muitos bens, muitas casas, me deixou, não sei se indústria, comércio, não sei o que e tal. E nós tínhamos um único filho. E este meu filho casou-se, teve um filho, um netinho, que eu gostava muito, amo muito, adoro muito meu netinho. E meu filho foi me convencendo aos poucos e passaram todos os meus bens para o nome dele, para ele poder cuidar dos bens. Ele falou, a última coisa que eu passei, ela contou, não sei se era empresa, indústria, o que era. Falou, depois que eu passei a última coisa no nome dele, ele me colocou aqui. Já faz 5 anos, nunca mais veio me visitar. Coitado, cara. Vocês já imaginaram? Nunca mais veio me visitar. E ela falou, eu amo tanto meu filho, eu gosto tanto da minha nora, queria ver meu netinho, adoro meu netinho. Então você fica vendo o drama, né, que se instala no coração das pessoas, né, por causa dessas situações. E um outro que eu encontrei nesse mesmo asilo, ele gostava de ouvir música, de ouvir rádio, rádio, de modo geral, música, notícia e tal. Eu falei para ele, eu venho trazer um rádio para o senhor. Eu venho trazer, se eu quer um rádio, eu venho trazer um rádio para o senhor. E depois eu voltei lá, ele falou, meu rádio. Eu falei, caramba, eu prometi pobre, esqueci. Aí durante a semana, eu ia para aqueles lados consertar a máquina, eu passei numa casa lá qualquer, comprei um rádio, fui lá e dei, ó, tá aqui o seu rádio, dei o rádio para ele. Quer dizer, eles marcam a gente, né? Você acaba fazendo parte da vida deles. Porque você está levando solidariedade mais do que os familiares, porque familiares jogam lá e largam, vão embora. Se chega ali, ele vai se apegar, né? Vai se apegar com você. Como é que é o nome daquela avenida? Perto do cemitério, Quarta Parada. Perto do cemitério, olha para aquele lado lá. Nós fomos no asilo uma vez, lá tinha uma mulher chamada... Como é que é o nome dela? Eu sempre falo dela e eu esqueci o nome dela. Ela de um parto, de uma anestesia mal dada, Marília, de uma anestesia mal dada, ela começou a ter trombose nos extremos do corpo, e cortaram uma parte da perna, cortaram o resto da perna, cortaram a outra perna. Bom, enfim, ela ficou só o tronco. A Marília era só o tronco. Não tinha braços nem pernas. E o marido abandonou ela lá. Não quis, a família não quis mais saber, abandonar ela lá. E a Marília, você chegava lá, ela te envolvia com uma alegria, com um otimismo, que você fala, como é que pode alguém que perdeu tudo, porque ela perdeu o corpo, ela não tinha mais como se locomover, como se manifestar, não tinha como pegar alguma coisa, né? E envolver todo mundo com alegria, com otimismo, do jeito que a Marília envolve a gente. Se chegar triste, você fica com vergonha. Cara. Você fica com vergonha mesmo. Entendeu? Então, olha o que a gente aprende nesses lugares. Você acha que a gente vai lá para dar alguma coisa? A gente vai para receber. Entendeu? E tem um outro senhor que veio no navio Enemaru, se eu não me engano, era o nome do navio, um navio japonês, não sei se foi o primeiro, segundo ou terceiro navio que veio do Japão com um imigrante japonês para o Brasil. Ele já era um senhor dos seus 80 e quase 90 anos. Adivinha qual era a atividade dele lá no asilo? Ele estava estudando inglês, sozinho. Pegava um livro de inglês e copiava as palavras, ia saber o valor das palavras, sozinho. Ele começou a falar comigo em inglês, eu conheci um pouquinho inglês, porque eu fiz viagem, né? E ele falava muito mal inglês, mas ele falava inglês. Sozinho ele aprendeu. Para ter atividade, para ter o que fazer, ele ia fazendo autodidata. A Juliana está escrevendo alguma coisa aqui. Vamos ver para encerrar. Pelo fato de casos como esse dessa senhora, abandonada no asilo pelo filho, no posto de trabalho, não entregamos, em hipótese alguma, exames ou relatórios médicos a ninguém que não seja o próprio idoso. Esses casos, infelizmente, são recorrentes. Os filhos querem mostrar ao Ministério Público que os pais, ela está escrevendo, são incapazes. Olha aqui, vão lá buscar um exame para provar que o cara é incapaz, para se apoderar dos bens do cara. Brincadeira. Quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Né? Brincadeira.
e assim tomar posse de tudo que tem. Infelizmente, né, gente? Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito por esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para aprendermos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira a vossa misericórdia, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.